Nós estamos nessa caminhada de Esther, uma bela caminhada, uma história que fala muito ao nosso coração. E hoje é o capítulo de número 2, Esther 2. Nós vamos ver versículo 1, versículo 11. Vamos ficar novamente em pé, vamos fazer essa leitura. Esther 2, 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhes serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso, concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem dela, boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do ato da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Feche os olhos. Ó Deus, fala o nosso coração. Espírito Santo, nos mostre a tua verdade, usa o teu servo, Senhor, em nome de Jesus, e abençoe o teu povo para que nós abramos os nossos ouvidos e o nosso coração e entendamos a tua palavra, que haja uma edificação da nossa vida nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Cinderela é um clássico da literatura infantil, não é? Quem conhece Cinderela? As crianças aí conhecem? Conhece a história de Cinderela? Não é? Está até rindo lá, né? Fica até o olho briga, né? Então, eu ouvia constantemente, tinha um disco na casa do meu pai. Talvez os jovens aí não sabem o que é o disco, né? Sabe aquele disco assim? Não é o CD, não. Tem um CD que eu quero dar para os estudantes que eu não dei, depois eu me procure no final. Mas não é o CD não, é o disco mesmo, de vinil. Ali nosso irmão tem em casa ainda, né? Tem a radiola ainda que passa o disco de vinil, não, né? Então tinha disco de vinil e tinha história de Cinderela. Aí passava lá, né, pai? Meu pai sabia, né? E aí eu fico me perguntando se o autor original ele não se inspirou aqui nessa história. Quem fez Cinderela, será que nos inspirou aqui nessa história, desse livro de Esther? Esse livro de Esther é um livro maravilhoso, irmãos. Mostra a história do povo de Israel, o povo que estava lá na Pérsia, na época do rei Assuero, ou então também pode ser chamado de Xerxes, de 486 a 465 a.C. E essa história relata, então, o que ocorre enquanto o povo voltou para Jerusalém. Os demais ficaram na cidade, ficaram lá no Império Persa.
uns voltaram para Jerusalém para reconstruir, e nós vimos em Esdras e Neemias essa reconstrução. Porém, outros ficaram na Pérsia, não é? E esse livro fala da história desse povo que ficou na Pérsia. Veja que nós temos aqui esse rei Xerxes, ou Assuero, que é filho de Dario I, que veio depois de Ciro. E Ciro foi aquele que decretou a liberdade do povo de Israel. Então, esse livro procura mostrar a história do povo que vivia sob o governo de ímpios, porque quem estava na Pérsia era um governo totalmente pagão. A gente vê a história aqui de Xerxes, e ele realmente está preocupado mais com seus interesses do que preocupado com Deus, não é? E ele é influenciado por pessoas, nós vamos ver daqui a pouco essas influências acontecendo, não é? Pessoas que querem destruir o povo de Deus lá no Império Persa. Contudo, Deus assegura de forma soberana a sobrevivência desse povo. A gente não vê no livro de Esther em momento nenhum o nome Deus. É o único livro da Bíblia que não tem esse nome Deus. Mas a gente percebe Deus conduzindo a história claramente, não é? E nós vimos no início do livro que o Xerxes estava preocupado com a sua vaidade, com a sua ostentação. Ele deu lá uma festa, até o Samuel sugeriu aqui na comemoração, no culto de gratidão que nós fizemos da reforma, de fazer igual ele, né? 180 dias de festa, né? Mas a gente preferiu não seguir esse conselho. Mas Xerxes deu 180 dias, uma festa enorme, e veio gente de todo lado, eram 127 províncias, ele trouxe os príncipes de todas as províncias, deu uma festa enorme, esbanjando tudo que ele tinha de poder ali, não é? De riqueza. E a gente viu também que ele, quando já não tinha mais o que mostrar, ele quis mostrar quem? A rainha Vasti. Ele chamou a rainha Vasti para ela desfilar aqui para todos verem, e ela não quis. E por ela não querer, o que aconteceu com aquele casamento? A gente viu o casamento sem Deus como é, ele ruiu, o casamento foi destruído, não é? E agora, o que acontece então na história? Xerxes vai escolher uma outra esposa. O texto que nós lemos diz que, passada a indignação dele, que ele ficou indignado com Vasti, tudo que aconteceu, passada essa indignação, ele começou a pensar em Vasti, e naquilo que havia acontecido, no decreto que ele publicou, que ela não deveria mais ser a rainha, né? E os seus conselheiros logo começaram ali e surgiram, falaram: vamos dar mais uns conselhos para o Assuero aí, né, para Xerxes, para ele continuar e nem pensar em voltar com a Vasti, né? Aí eles falaram assim: rei, faça o seguinte, permita que nós procuremos em todo o império moças belas, virgens, para o rei. E o rei nomeia agentes em cada província. Nós vamos rodar essas províncias aí, e que tragam essas lindas moças para o harém, e elas vão ficar sendo cuidadas por Hegai, e ele providenciará que elas recebam um tratamento de beleza, né? Serão preparadas. E depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará a rainha no lugar de Vasti. Esses foram os conselhos para o rei, né? E o rei gostou do conselho, né? O rei falou: legal esse conselho. Beleza, vamos lá, vamos pôr em prática isso aí, né? E a gente percebe que agora a gente começa a entrar e ver a família de Esther ali. O texto diz que havia lá na fortaleza de Susã um judeu chamado Mordecai, ou também Mardoqueu, em outra tradução. Ele é filho de Jair, era filho de Jair, da tribo de Benjamim, da família que fora deportada de Jerusalém para a Babilônia. E Mordecai tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, que era chamada Hadassa, e também conhecida por Esther, não é? Então, quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu adotou ela, a adotou como filha. E agora a gente vê o rei fazendo então esse decreto, e Esther participou dessa, vamos dizer assim, dessa seleção ali, foi colocada, né? Muitas outras moças também foram levadas ali ao palácio real, na fortaleza de Susã, foram colocadas diante de Hegai, e Hegai foi encarregado de fazer o tratamento de beleza daquelas moças ali, do spa, né? Imagina como foi esse spa aqui, não é? De todo esse tratamento, todo o gasto que teve para preparar aquelas raras moças
para desfilarem para o rei, para ficarem diante do rei, e aí o rei iria então decidir, não é, sobre elas. Acontece que Esther já chamou a atenção logo lá para Hegai mesmo. Hegai já falou, ficou impressionado com a beleza de Esther, tratou ela muito bem, e sem demora providenciou que ela recebesse comida especial, tratamento de beleza. Então parece que Hegai mesmo já foi tratando ela de uma forma especial, designou 7 moças do Palácio Real, e colocou ali com ela, e a transferiu para o melhor lugar do harém. Ela já foi ali como se fosse um destaque, já antes de chegar ao rei. E Mardoqueu falou assim com Esther: olha, vou te passar a instrução aqui, você não fala nada a respeito da sua nacionalidade, porque ela era do povo do judeu, ela era judia. E ele falou: não fala nada sobre isso, né? Nós vivemos aqui nessa terra, aí esse império aqui persa, mas nós somos judeus, que viemos lá do cativeiro babilônico, estamos aqui nessa terra, na nossa. Então, boca fechada, não fala nada, vá lá para essa seleção, vamos dizer assim. E todos os dias Mardoqueu passava lá, e ele caminhava perto do pátio para ver como é que estava Esther, para ter notícia delas, saber o que estava acontecendo. Meus irmãos, o que esse texto nos fala? Esse texto nos fala, meus irmãos, que as escolhas humanas são incompletas. Vamos dizer assim: as escolhas humanas são incompletas. Por quê que essas escolhas são incompletas? O que esse texto nos mostra? Em primeiro lugar, porque o homem escolhe pela aparência. Vamos ler o versículo 2 juntos? O versículo 2 diz assim: então disseram os homens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Então, quando a ira do rei apagou sobre o que havia acontecido, ele se lembrou de Vasti, que ela havia sido deposta. Mas os jovens, logo que trabalhavam com o rei ali, sugeriram: olha, vamos escolher uma nova rainha para esse rei, não deixa nem ele voltar atrás, não. Parece que eles não queriam mesmo que Vasti voltasse, ou não queriam que a solução que eles tinham dado, porque eles tinham aconselhado o rei a terminar o casamento dele, né? Então, eles queriam: vamos em frente, vamos dar uma sugestão para o rei para mover essa página, né? E ele, então, escolha ali e faça, vamos criar uns critérios para o rei, vamos colocar beleza. Olha os critérios que eles decidiram: beleza, virgindade, boa aparência, boa reputação. Vamos criar esses critérios, e essa jovem que agradar o rei, ela vai ser escolhida como rainha. E o rei se agradou disso. Talvez ele se sentiu até importante: olha, que bom, eles estão cuidando de mim, não é? Me dando essas boas sugestões. O comentarista MacDonald diz que o regresso de Vasti seria um sinônimo de terrível perigo para esses jovens ali, esses mancebos que estavam sugerindo ao rei, né? Gostou da palavra mancebo? Estavam sugerindo ao rei que Vasti fosse separada. Se o rei voltasse atrás, talvez eles corressem até risco de vida, não é? Era um perigo. E eles então querem continuar ali fomentando ideias para que o rei vá em frente e busque outra rainha, outra mulher, né? Interessante notar que o conselho que o rei ele não conversou com conselheiros mais velhos, ele conversou com os mais jovens, só, não é? Assim, os mais jovens ali. Então os critérios ali escolhidos ficariam assim mesmo: formosura, virgindade, beleza, isso aí, né? E o hebraico aqui é muito específico, ele fala assim: bela de forma e linda de se ver. É isso aí que está no hebraico, se fosse traduzir ao pé da letra. Esse é outro critério: bela de forma e linda de se ver. Hoje, meus irmãos, os homens continuam usando critérios aparentes para suas escolhas. Muitas pessoas escolhem cônjuge pela beleza, pela aparência, pelo dinheiro, não é? Podemos ver aqui que as escolhas do rei Xerxes, as nossas escolhas, são bem diferentes das escolhas divinas. Bem diferentes. Pois Deus não escolhe pela aparência. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Olha aí.
nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha que interessante. E ele continua: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha que diferença de critério. Veja então que a escolha de Deus não é por mérito, não é? Oséias 1:2 diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filho de prostituições, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. E a gente sabe que essa história de Oséias vai lá, escolhe uma mulher e casa com a mulher, que era uma prostituta, porque Deus mandou, não é? E aí Deus está falando assim: olha, eu estou escolhendo você, povo de Israel, e qual é a maneira de você escolher uma prostituta? Olha que terrível. Deus não escolhe por mérito, Ele escolhe pela vontade dele. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes, como diz Paulo aqui, Ele escolhe as coisas, vamos dizer assim, mais humildes, para envergonhar aquelas que são grandiosas. Romanos 5:8, olha que diz Romanos 5:8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E qual que é o final? Sendo nós ainda pecadores. Deus não nos escolheu porque nós somos santos. Deus não nos escolheu porque nós fazemos a vontade dele. Deus nos escolheu ainda nós sendo pecadores. E assim Ele provou amor para conosco. Que mensagem, que diferença é a escolha. Veja, a escolha do homem é perfeita. Ele vai olhar a aparência, vai olhar aquilo que não é, que está só aparente mesmo, só pelo olhar. Mas Deus, a escolha do Senhor é completamente diferente. Ele escolhe para a glória dele, para a glória dele. Em segundo lugar, se em primeiro lugar o homem escolhe pela aparência, e assim a sua escolha é incompleta. Em segundo lugar, ele escolhe para o seu agrado. Vamos ler o versículo 4 juntos. Diz assim, versículo 4: a moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Veja que o coração do homem é esse: eu quero escolher o que vai me agradar. Assim seja a escolha do rei. Logo que ele aceitou essa sugestão, ele quis fazer assim. Veja que o eunuco Hegai foi a pessoa de confiança para trazer, para fazer ali a primeira triagem, não é? Às vezes a gente vai ali no local, segunda triagem, vamos fazer a primeira triagem aqui, não é? E assim foi feito. Hegai fez a primeira triagem e logo ele falou: Esther é candidata, é a preferida. Ele fez essa triagem conforme os critérios dados pelo rei, conforme os desejos do coração do rei. E assim, o rei mais não se lembraria da sua separação, do seu casamento, partir para outra. Deixa aqui para trás, aqui passou. Pensa assim: agora eu vou para outra aventura, talvez, não é? E olha que ironia, né? O nome Vasti, eu falei isso no sermão passado. O nome Vasti significa a melhor, significa amada. Mas ela não foi considerada a melhor e nem foi considerada amada pelo rei. Mas ele logo, quando pudesse ali, talvez reconsiderar o que havia feito a Esther, os jovens o animaram. Esther não, Vasti, né? Os jovens o animaram a ir em frente, escolher outra que fosse do seu agrado. Quem sabe a próxima é perfeita, quem sabe vai ser exatamente como eu quero, buscar outra. Não era importante se preocupar com os interesses do reino, mas era o seu interesse pessoal. Talvez continuar com o Vasti, que era a esposa dele, fosse bom para o reino. Ele não pensou no reino, ele pensou nele.
essa sim vai ser a boa. Quem sabe vai ser um casamento perfeito? Ela vai me agradar? Não é? Eu quero ser feliz. Quero que me agrada e assim eu vou em frente. Assim eu vou em frente. Veja, irmãos, que não é diferente da nossa vida. Não é diferente do que está no nosso coração. Nós escolhemos o que não agrada, o nosso agrado, não é? Aparentemente. O que nos agrada, que traz um afago para o nosso coração. De forma geral, as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas do que preocupadas com o reino, ou com a sua família, ou com a sua igreja, ou com o seu país, ou com a sua empresa. Preocupado mais consigo mesma. De forma geral é assim: se eu estiver feliz, está tudo certo. Se eu estiver satisfazendo os meus desejos, está tudo ok. Está tudo ok. O comentarista Thomas, ele diz que a preparação ali era como um concurso de beleza, em que as moças eram preparadas com cosméticos, com limpeza, com uma dieta especial, né? Com adornos, com joias, com ungüentos preciosos. É como se fosse um concurso de beleza para agradar ao rei. Veja que essa diferença é enorme quando olhamos as escolhas divinas. As escolhas divinas. Veja que o plano da redenção que o Senhor escreveu, determinou, tinha o sofrimento do seu próprio filho. E veja que Jesus fala assim em João 8:29: aquele que me enviou está comigo, não deixa eu só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha a diferença de Jesus. Ele fala assim: eu não vou fazer o que me agrada, vou fazer o que agrada a Deus, ao Pai. E assim, por isso ele veio aqui e se entregou naquela cruz, se entregou por nós, porque ele fez o que o Pai agradava. Entendeu esse agrado do Pai? Não o agrado assim mesmo, completamente diferente das nossas escolhas. O agrado do crente verdadeiro deve ser ao Senhor, deve ser ao Senhor. Devemos buscar ao Senhor e agradá-lo, pois Ele é o nosso Pai, Ele que tem a vontade boa e perfeita. A nossa é torta. A gente acha que está no caminho certo, a gente acha que está agradando, mas nem sempre, não é mesmo? Só o Senhor é que conhece todas as coisas. Em terceiro lugar, por que a vontade do homem, por que a escolha do homem é incompleta, ou as escolhas humanas são incompletas? Porque o homem escolhe sem conhecer o todo. O homem escolhe sem conhecer o todo. Vamos ler o versículo 9 e 10 juntos. Diz assim, leia comigo: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. E no finalzinho: Esther não havia declarado seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Então veja que o rei fez os critérios de seleção dele, não é? Foram definidos por ele, mas eles foram limitadíssimos. Ele estava muito mais ligado à aparência e à formosura, e Hegai se viu isso, não é? Viu que Esther era formosa e a escolheu, e a começou ali já a separar, fazer aquela triagem, não é? Ele rapidamente deu a favor a ela, deu as moças, a selecionou para ser levada ao rei, para se tornar a rainha. Quase que Hegai primeiro que decidiu assim, não é? Deu aquela forcinha, vai ser Esther mesmo, não é? Contudo, muitas coisas ficaram de fora. E uma delas destacada aqui no texto é a procedência. Né? Esther não era dos persas, nem da Média, nenhum dos dois impérios que se tornou um só, não é? Ela era do povo de Israel,
Um povo que era considerado escravo, um povo que foi exilado e que agora estava ali, e que o rei anterior, pelo menos 2 reis anteriores, liberaram o povo, mas continuava ali um povo daquela origem que possivelmente Xerxes, se soubesse, não teria escolhido Esther. Então o recurso dele foi limitado, os critérios dele foram limitados, pois Esther não contou de onde era. Seu primo deu a ela essa sugestão, esse conselho. Seu primo tinha adotado como filha Mordecai. Nós vimos no texto que os pais de Esther morreram, e Mordecai cuidou dela. Ele era primo dela mais velho, cuidou dela, adotou Esther, e ele sugeriu a ela: fique em silêncio. E o rei não conseguiu perceber isso. Hegai também não perguntou. Por que ele não perguntou? Porque ele se focou nos atributos que o rei deu, nos critérios que o rei deu, definidos pelo rei, preocupou-se com a beleza dela. Então Esther foi selecionada para ir à presença do rei. O comentarista Joyce Baldwin diz que Hadassah, que era o nome em hebraico, significava murta. O simbolismo profético, a murta, substituía as urzes e os espinhos do deserto, retratando dessa forma o perdão e a aceitação do seu povo por parte do Senhor. E o equivalente na língua deles era Esther, que significava estrela, que segue o som do nome hebraico e sugere flores de murta em forma de estrela. Então vejam que aqui agora Esther, ela estava só numa estrela aqui diante do rei, mas ele não conhecia perfeitamente o que tinha por trás. Ele não sabia de onde era a procedência dessa estrela, não é? Veja que um homem toma decisões sem conhecer o todo, então elas são limitadas. Não é diferente das nossas escolhas, meus irmãos. Não é diferente. Por mais critérios que nós possamos colocar em alguma escolha nossa, em alguma decisão nossa, não é? Nós somos incapazes de saber tudo, não é verdade? Somos incapazes. Por exemplo, a gente vai casar, né? Vai namorar alguém, né? Claro, vamos namorar. Começa a conhecer, né? Tem uns que já estão rindo ali. Começa a conhecer, mas não conhece tudo, né? Aí você pode ficar mais um tempo conhecendo, fazendo várias perguntas. Manda um questionário para o outro lá, 2.000 perguntas. Para ver se passa. Deixa eu ver se esse aqui passa. Ou então não manda um questionário, dia a dia eu vou ticando aqui. Isso é ok, isso aqui é ok. Ele consegue, ele cozinha, muito bom. Ele faz tal coisa, tá? Ele é de tal time? Beleza. Praticando, né? Como é que é o temperamento dele? É tal coisa. Por mais que a gente faça um enorme checklist, vamos dizer assim, a gente não vai ter todos os critérios. As nossas decisões são limitadas. Quem sabe a gente faz uma lista enorme, mas mesmo assim não funciona, não dá certo. Não dá certo. Diferente da escolha de Isaac, Abraão mandou o servo dele lá escolher Isaac, a filha para Isaac, a esposa para Isaac. Aí ele falou: como é que eu vou falar a escolha do meu povo, o povo de Deus, né? E o que o servo fez para essa escolha? Ele orou, falou: eu não sei nada, só falou que lá na família para pegar uma esposa, eu vou orar, orou a Deus, não é? E veja que aquele casamento é um dos casamentos assim que a gente vê que foi muito bem sucedido, porque foi uma bênção de Deus, uma bênção de Deus. Nós somos limitados, a nossa capacidade de ver o todo é muito pequena, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece tudo, conhece todo o nosso ser, conhece o nosso coração, de cada um que está aqui, Ele sabe tudo. As escolhas de Deus são regadas de todo conhecimento, meus irmãos. Veja que a despeito de Esther ter sido escolhida por critérios humanos, Deus já havia escolhido também para aquela missão. Apesar do rei não saber o que estava acontecendo, Deus já sabia.
Eu já estava direcionando e nós vamos ver essa história pela frente, como que ela foi belíssima e abençoada pelo Senhor. Neto Remy diz que considerar a sacra providência de Deus, que executa seus profundos e santos desígnios em meio a tudo isso, isso sim devemos fazer. Considerar a providência de Deus. Deus é quem direciona a nossa vida. Deus mantém a sua igreja, o povo dele, no meio de uma terra pagã, igual estava lá. E nós também vemos uma terra pagã. Ele faz isso para mostrar a sua história, a direção da sua história, e para nos usar como cumprimento da vontade dele, para os seus propósitos. Concluindo, meus irmãos, as escolhas dos homens são incompletas. Enquanto o homem escolhe pela aparência, Deus conhece o coração. Samuel diz isso em 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O homem escolhe para agradar a sua falha vontade, mas Deus escolhe conforme a sua perfeita e boa vontade. Romanos 12 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto o homem escolhe por critérios imperfeitos, Deus escolhe com pleno conhecimento e sabedoria. Veja o que diz Efésios, olha que texto lindo, Efésios 1, versículo 4 em diante. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, sendo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele fez e está fazendo a sua vontade na história da humanidade, na nossa vida, na nossa história. Que bênção! Então, como viveremos, irmãos? Em primeiro lugar, viveremos gratos a Deus por sermos escolhidos dele. O Senhor não nos escolheu para a nossa formosura, não é? Talvez você possa até acordar de manhã e te olhar no espelho e falar: eu sou bonito, né? Quem sabe? Mas Deus nos escolheu pela sua formosura, para a nossa formosura. Aliás, nem pela nossa limpeza, porque nós estávamos lançados no lamaçal do pecado. Ele resolveu nos tirar do poço de lama e perdição e nos colocou o pé sobre a rocha, como diz o salmista. João 15:16 diz assim: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Viveremos gratos, meus irmãos. De todas as pessoas da terra, Deus reservou um povo para ser povo dele. Nós fazemos parte desse povo. Glória a Deus. Como viveremos, em segundo lugar? Nós viveremos conscientes da nossa limitação. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, sim. Somos seres pessoais, podemos fazer escolhas nessa vida? Sim, podemos. Mas nós fomos afetados pelo pecado, e isso não pode sair da nossa mente. Assim como Xerxes, nós somos limitados em nossas escolhas. Precisamos ter consciência disso. As nossas decisões neste mundo podem ser falhas. E essas falhas podem nos conduzir aos pecados, e normalmente nos conduzem aos nossos erros e aos nossos pecados. De fato, dentro do nosso coração, nós temos a tendência de escolher o que é ruim, o que é errado. Romanos 7,18 diz assim: porque eu sei quem intelectual fala. Se Paulo falou isso, imagine nós.
Eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que eu faço, sim o pecado que habita em mim. Temos que ter essa consciência. Na nossa alimentação, enquanto vivemos este mundo, ainda somos influenciados pelo pecado, pelo erro, que muitas vezes está em nosso coração. Como veremos, em terceiro lugar, viveremos confiando nos decretos divinos. A nossa confiança, então, é na soberania de Deus, é na vontade de Deus, pois Ele controla todas as coisas, além de nossas escolhas. Está acima de tudo e de todos. Provérbios 3,5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te expliques no teu próprio entendimento. Olha o que o sábio está nos dizendo. Olha, não fique se estribando no seu próprio conhecimento, confia no Senhor de todo o coração, Ele vai te conduzir. Vamos confiar no Senhor na nossa vida, meus irmãos, pois as nossas escolhas são imperfeitas, mas a do Senhor é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do Senhor, ela não falha. Portanto, a história de Esther não é um conto de fadas como da Cinderela, mas sim a realidade da vida, que nos chama a arrepender de nossos pecados, a confiar no Senhor, a confiar em tudo que nós temos diante de Deus, colocar tudo diante de Deus, sabendo que o Senhor nos escolheu para sermos do reino eterno. Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar, feche os olhos. Peça ao Senhor para tocar em teu coração, dirigir sua vida. Talvez você esteja em momentos de tomar decisões, fazer escolhas. Normalmente a gente está, alguns momentos são mais puxados que outros, mais importantes que outros. E nesses momentos, às vezes, a gente fica pensativo: o que fazer? Como seguir? Peça a Deus para guiar a sua vida, guiar as suas decisões, que elas sejam de acordo com a vontade de Deus, que elas sejam de acordo com a palavra de Deus, que a palavra do Senhor ilumine o seu coração, sua alma, para que você tome decisões certas diante do Senhor, e que o Senhor te conduza em bom tempo. Vamos orar. Deus amado, louvamos o teu nome, te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa em nosso coração, nos dirigindo, nos direcionando, nos mostrando que nós corremos os riscos a todo momento de decisões falhas, imperfeitas, erradas, mas também nos dando a certeza de que o Senhor está dirigindo a nossa história. Assim como o Senhor dirigiu a história, mesmo Xerxes fazendo as decisões imperfeitas, o Senhor conduziu tudo, colocando ali como rainha Esther, conforme a vontade do Senhor, para um propósito específico naquele momento. Deus, que seja assim na nossa vida, que o Senhor conduza todos os nossos passos, que nós não tenhamos receio de que o Senhor está controlando a história e também a nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje é um dia especial, dia da ceia do Senhor, e eu vou me dirigir para a mesa do Senhor enquanto os irmãos abram a Bíblia. Quando os irmãos abrem a Bíblia em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, nós vamos fazer essa leitura no versículo 26 em diante. Mateus 26 em diante. Diz assim: vou seguir para a mesa. Obrigado, irmãos. Veja o que o texto nos diz em Mateus 26, a partir do versículo 6. Enquanto comia, tomou Jesus um pão,
E abençoando, partiu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. Assim que tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos, dessa hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Nós vemos aqui Jesus mostrando esse momento importantíssimo da fé cristã. O momento onde ele vai agora, estava com os discípulos, era um dia de festa, era uma sexta-feira, festa da Páscoa, e ele mostra ali uma grande decisão a respeito do povo de Deus. Obviamente que ele lembra também a decisão que foi tomada lá atrás, porque a Páscoa remetia o pensamento deles ao momento onde o povo era também escravo, não na Babilônia, muito antes, lá no Egito. E o povo estava escravizado, e o Senhor falou assim: Moisés, fala com o faraó, deixa o meu povo ir. E obviamente as decisões imperfeitas de Faraó não quis deixar o povo ir, mas Deus conduziu toda aquela história conforme a vontade dele. E a Bíblia diz que até a negação de Faraó era a vontade do Senhor, para que ele fizesse um grande milagre, a libertação daquele povo. E o Senhor conduziu então aquele povo e libertou o cativeiro lá no Egito. E eles lembravam disso aqui. Jesus, na Páscoa, agora fala: olha, aquela libertação que aconteceu apontava para este momento. Esse momento agora é que eu vou entregar minha vida. Aquele sangue que vocês colocaram nas portas lá no Egito, e o anjo da morte passou e não matou os filhos que estavam dentro da casa que tinham sangue na porta. Aquele sangue não foi porque era o sangue de um cordeiro, de um carneiro, mas é porque já apontava para o meu sangue. Ele mostra isso aqui. Ele fala o seguinte: eu vou entregar a minha vida por vocês. Essa é a minha decisão. Eu vou até o final. Vou fazer a vontade do meu Pai. De manhã, ministrando a ceia, com ideia, pensei nisso. Como estava o coração de Jesus ali? Porque a gente é ansioso, né? Só eu, né? Você não. A gente fica assim: alguma coisa vai acontecer. Você recebe um telefonema um dia me ligou, já falei: o que aconteceu? Às vezes ela manda mensagem, me ligar, uma coisa, aí já vai pensando: não aconteceu nada, era só que foi me ligar, queria ouvir minha bela voz. Ele falou alguma coisa comigo, ele ia conversar comigo só, mas eu dizia: alguma coisa aconteceu, já pé correndo no celular, alguma coisa, já vai para o coração, a mente, já vai lá em cima, né? Agora imagine Jesus, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia passar por tamanho sofrimento. E ele sabia que os próprios discípulos que estavam ali iam e deixaram sozinho. Um ele sabia que ia trair mesmo, né? Ele já falou para João: esse aqui vai trair. O outro ele já sabia que ia negar. Ele tinha falado: você vai me negar 3 vezes. Você fala aí: não, eu vou contigo até o final. Você não vai me negar. E os demais também, como estava o coração de Jesus. Contudo, ele faz essa ceia tão preciosa, maravilhosa, próximo deles, e fala assim: eu vou fazer isso. E vocês vão me rejeitando, fugindo, correndo, se escondendo, e eu vou entregar minha vida para vocês. É o meu corpo que vai ser dado por vós. Você participa daquela cruz. É destruído. E o sangue vai ser vertido. E nós temos esses elementos aqui. Então ele deixa esses elementos para que a igreja do Senhor lembre. De tempos em tempos, né? Tem alguns que gostam de fazer a ceia, tem todos os cultos, né? Nós fazemos uma vez por mês, uma ideia, 2 vezes por mês. Sempre fazemos isso, lembrando do Senhor Jesus, neste momento que ele se entregou por nós. A ceia do Senhor
Você que faz parte de uma igreja, que é membro de uma igreja, que está em comunhão com essa igreja, você é uma igreja evangélica, você pode participar da ceia conosco. Se você não é, se você não está em comunhão, faça essa reconciliação com o Senhor. Faça. Conserte a sua vida. Não sabe que o Senhor vai voltar? A dona Judite dormiu e não acordou no outro dia. Nós não sabemos amanhã como será o nosso dia. Faça enquanto é tempo a reconciliação com o Senhor, para que vivamos juntos em comunhão, dia após dia. Feche os olhos, vamos orar, consagrando os elementos em a nossa vida. Examine o seu coração, peça perdão a Deus pelas falhas. Deus amado, louvado seja o teu nome, te agradecemos pela sua obra maravilhosa da redenção. E se escolher decisões de sofrimento para Cristo Jesus, de salvação para o seu povo, salvação para as nossas vidas. O Senhor nos escolheu e nós não merecemos e não merecemos. Mas o Senhor fez isso pela tua graça, pela tua vontade. E nós agradecidos estamos nessa noite. Pedimos perdão pelos nossos erros e falhas. Pedimos que nos abençoe para que nós nos aperfeiçoemos dia após dia na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos participar do convite do presbítero Sol que está conosco aqui, ele vai fazer a distribuição do primeiro elemento. Você que segue com a nossa igreja, com a igreja evangélica, fique em pé quando o presbítero Sol distribui e nós cantamos o primeiro verso do canto. 2, 69. Semelhante modo, depois desse ano, todos os casos sendo esticados a nova aliança do teu sangue. E a minha proposta fazer isso em nome do Senhor Jesus. Toda vez que comemos o pão dele do graça, anunciamos a nova do Senhor. Fazemos isso até o dia que ele vai voltar. Nós estamos testemunhando para o mundo de que nós seguimos o Senhor Jesus. É o sangue dele que é por sua vida, por causa dos seus pecados, por minha vida, por causa dos teus pecados. Vamos participar. Enquanto o presbítero Saulo distribui, nós cantaremos o segundo verso do hino 269. Shall
temos o segundo elemento, lembrando o momento que Jesus se entregou por nós naquela cruz. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Temos vida e vida mudança, porque Ele se entregou por nós. Podemos ver a confiança desse mundo, porque a decisão do Senhor foi nos salvar e salvar o seu povo. Ele poderia ter destruído o seu povo, poderia fazê-lo logo no Jardim, poderia ter feito ali com dilúvio, poderia ter colocado fogo não só em Sodoma e Gomorra, mas em toda a terra. Mas Ele preservou a nossa vida, Ele manteve o seu povo. Estamos aqui e vamos viver a eternidade com Ele. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Então Deus abençoe. Vamos cantar mais uma vez o refrão e vamos ter oração final. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanha na internet, venha participar também presencialmente, da honra e glória do Senhor. Eu estarei ali no final com meus irmãos. Eu queria também dar só mais um aviso. No dia 24, meus irmãos, dia 24, domingo, nós estaremos fazendo também a nossa cantata de Natal também do Ideia. Vamos definir como vai ser